Paz e graça a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que a vida de vocês seja uma vida íntegra, com Deus, com felicidade, com harmonia entre o Espírito Santo. Hoje o vídeo é um pouco diferente. Como podem perceber, fora a natureza falando através das águas, dos pássaros e dos grilos, hoje temos um fundo musical um pouco diferente, né? Ao fundo da praça temos alguns adolescentes, jovens, escutando rap. Então às vezes você vai escutar aqui, ó, você vai escutar aqui este narizudo falando com vocês aí. E ao mesmo tempo em fundo musical, um rap, né? Um hip hop lá no fundo, onde os jovens estão se divertindo e produzindo algo cultural deles, no anfiteatro que tem ali ao lado da praça. Muito bem, explicações à parte, vamos para o que importa. E o que importa é isso aqui, ó. Escuta esse barulho. Vinde as águas. E o tema hoje é juízo humano. O juízo humano. Diferente, né? Juízo humano. O texto base está em Coríntios. Marcado previamente aqui. Nós vamos ler esse texto breve que está em 1ª Epístola aos Coríntios, Carta aos Coríntios, no capítulo 6. No versículo é o 1, 2. 1 e 2. 2 versículos do capítulo 6 da 2ª Carta aos Coríntios. Acompanhe comigo essa breve leitura com o fundo musical de hip hop. Diz assim, ó: atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Até aqui. Bem, eu peço que vocês façam a leitura completa do capítulo. Não se apeguem simplesmente a esses 2 versículos. Eu usei como texto base, mas é um texto importante para ser explicado para vocês hoje. Juízo humano. O texto é o contexto pode ser mudado? Não. Do texto, o contexto é aquele. Mas o contexto básico vai ser usado como embasamento para o discorrimento desta não vou dizer prosopopeia, dessa epopeia. Então, vamos dizer assim, o embasamento, vamos dizer, por dizer, que seja um sermão, tá? Um sermão. Uma reflexão breve do juízo que você tem e das pessoas têm sobre diversas naturezas e causas que te rodeiam e que permanecem na sua mente. Vamos entender o caso? Vamos. Antes de tudo, vinde as águas. Juízo humano. Naquele texto ali, existe uma admoestação, que é uma forma da pessoa abordar a outra, corrigindo ela e dando a ela uma informação e uma correção com amor e paz. E é neste caso em que a pessoa que está sendo admoestada e corrigida, ela tem que receber a correção e a admoestação de uma forma que, mesmo machucando ela, possa produzir nela frutos diferentes de espiritualidade. Pode produzir nela reações adversas, que você, meu amigo, minha amiga, deve estar muito bem preparado para combater, reagir e saber lidar, manejando bem a Bíblia Sagrada, as Escrituras, espada da verdade. E manejando bem a verdade, sendo sincera e sincero, terá êxito na sua forma de discorrer o assunto e terá muito mais êxito também em ajudar aquela pessoa a compreender as mazelas que tem no dia a dia. O apóstolo cita ali um caso em que, no meio da igreja, na igreja primitiva, havia alguns litígios, ou seja, brigas, disputas, sejam elas pecuniárias, dinheiro,
ou outros tipos de probleminhas particulares que ocorriam naquele lugar. E ele não vai citar todos os que são ocorridos, e ele também não vai, por menor dizer, fixar a sua retórica em uma determinada corrente de problema, de pensamento. Mas ele dá uma percepção de justiça para que você entenda que não são todas as pessoas que vão conseguir resolver os teus problemas. E não são todas as pessoas muito bem preparadas que vão resolver algum tipo de problema. Ora, já era vergonhoso que cristãos, primitivos ou não, vergonhoso, tivessem problemas, litígios, seja por herança, divisão de bens, casamento, divórcio, compras erradas, malogros em algum tipo de situação financeira, há outros problemas que podem envolver também familiares, disputas de casamento, de namoro, e tantos outros problemas, né? Desde um falecimento, de um acidente. Isso poderia levar pessoas a procurarem a justiça humana, né? Civil, a justiça civil daquela época. E o apóstolo vem com o seu texto admoestando que, primeiramente, antes das pessoas procurarem esses recursos, elas deveriam muito mais procurar a liderança eclesiástica da época para ter uma luz do que se podia fazer através das Escrituras. Visto que os cristãos não exerciam no primeiro século ou no segundo século uma teocracia. Não se exercia uma teocracia, mas mesmo não exercendo uma teocracia e não vivendo a teocracia, tínhamos como base para julgamentos e pré-julgamentos o pensamento cristão das Escrituras. Hoje, muitas das coisas que a nossa legislação brasileira ou de outros países apregoa, prega, afirma como lei, não estão de acordo com as Escrituras Sagradas. E nem o padrão ético das Escrituras Sagradas está com o padrão ético da atualidade. Muita coisa muda. Existem coisas na justiça, casos na justiça, que são justos, reais e sinceros, porém não são cristãos. Não é tudo que é justo que é cristão, justo aos nossos olhos. Não é tudo que parece perfeito aos nossos olhos que é cristão. Um exemplo disso, há uma disputa por um problema de um terreno, do imóvel, e a pessoa que ficou com uma parte do imóvel, ela não tem condição de te pagar a sua parte do imóvel. A justiça manda vender para dar a iguais partes aos que estão disputando, né, o litígio do terreno. E acontecerá que aquela pessoa que mora naquele terreno, quando ela sair de lá, o dinheiro que ela recebeu não vai dar para nem dar entrada, muitas vezes, a um novo imóvel, ou não terá condições de se mudar, fazer uma casa nova com aquele dinheiro. Existem casos assim. Casos assim. Existem pessoas que não estão preparadas para perder aquilo que se apegaram durante 20, 30, 50 anos. Então, a justiça dá uma norte para você dividir coisas e, por assim dizer, igualar bens e direitos. Direitos adquiridos ou herdados. Mas o cristianismo dá outra visão. O cristianismo diz assim: não seria melhor você dar com perdido? Se você tem 10 terrenos, 15 terrenos, você não vai dar de graça para alguém? Você é burro, você é bobo. Não é assim que o mundo fala. Olha, ele que trabalhe, ela que trabalhe. Gente, eu não estou pregando aqui socialismo. Não estou pregando aqui comunismo. Estou falando de abnegação temporal. Muitas vezes temos que relevar alguns problemas. Estou exemplificando através do imóvel, do terreno. Mas é muito mais do que isso. Seja uma perca no trabalho, um cargo que alguém passou na frente, seja aquela namorada que te trocou por outro, seja o marido que foi embora com outra, seja o filho que não quer mais te ver, mas ele quer ficar com outra pessoa no momento, quer ficar com o pai, quer ficar com a mãe. Estamos preparando o nosso corpo nessa vida para a morte. Estamos preparando a alma para a vida eterna.
E esses enlaces e esses entraves que acontecem ao longo da nossa vida, da jornada, vão nos prender aqui como raízes de um cipó que se enrolam a uma árvore. E ao tempo vão criando todo tipo de bicho ali e coisas daninhas, e vai acabar apodrecendo os galhos e matando aquela árvore, levando ela a não frutificar ou diminuir seus frutos. E por fim a morte. O apóstolo diz que não é para levar os pagãos. Entenda, meu querido e minha querida irmã, a visão de Deus que nós cristãos temos através da Bíblia Sagrada não é a mesma visão de conversão que pessoas pagãs têm. Pessoas de religiões não cristãs ou ateístas não têm a mesma forma de ver o mundo espiritual e o terreno que nós temos. Então o senso de justiça deles é diferente do nosso. E isso o apóstolo preocupava também com o chamado testemunho cristão. Isso causaria muito escândalo no meio dos pagãos e dos gentios e daqueles que não acreditavam em nada ou que estavam conhecendo a fé cristã. Daria mau testemunho, seria um marketing muito ruim, propaganda que daria um efeito negativo. Seria muito ruim para a visão da igreja, para a imagem da igreja. Que tipo de cristão conversos que é esse que brigam por causa de uma galinha? Eu lembro que há alguns anos atrás eu conheci um juiz aqui em Curitiba, aposentado, um juiz maçom, e foi meu amigo durante muitos anos. E ele me dizia assim: Silvio, se for para ser crente daquela igreja ou daquela igreja lá, eu não quero ser. Você acredita que eles vieram disputar aqui uma bicicleta antiga que era do pai deles, que valia lá, vamos dizer na época, R$800, uma bicicleta antiga. Pagaram quase esse valor da bicicleta em advogados para disputar aquilo. Se for para mim ser cristão desta forma que eles são, eu não quero. Ele me contou também que houve uma briga de família por causa de uma plantação de laranjas, em que foi feita uma colheita muito grande, e na hora de dividir ali a colheita, houve assim, por parte de um familiar, a desconfiança que o outro irmão teria pegado uma X quantidade de quilos e toneladas de laranja dele a mais, e foram para a justiça. Só que naquele tempo que eles foram para a justiça, a produção nacional era muito alta, o preço era muito baixo, e muito se perdeu, porque mesmo vendendo barato, colocando no mercado, se perdeu muito. E eles gastaram também com advogados e com o tempo da justiça, colocando essas picuinhas na justiça para dividir. E ele me disse, da mesma forma o juiz disse: Silvio, se for para ser crente desta igreja, eu não quero ser. Porque as pessoas associam a tua fé à igreja. Elas têm essa associação, fé à igreja. Esse homem era um juiz pagão. Era um juiz pagão. Aposentado. Pagão. Não acreditava da mesma forma que nós acreditamos. Não tinha essa mesma visão que nós temos. Não se comportava e não tinha os mesmos costumes que nós temos. E ele se escandalizou de tal forma. E ele já faleceu, já vai fazer acho que uns 8 anos, 9, sem se converter ao cristianismo. O péssimo exemplo que nós damos para a juventude, para a velhice, para os vizinhos. Que testemunho que damos? Criando celeumas e brigas e contendas por causa daquilo que é pó, que é lixo, que vai ficar aqui nessa terra. Por causa do egoísmo. Ah, eu vou levar porque custou meu suor, custou isso, custou aquilo. Eu vou ser chamado de bobo, eu vou levar o papel de trouxa. Ah, eu vou ser chamado de otário. Eu estou usando esses termos aqui para vocês compreenderem o texto. Então o apóstolo deixava ali uma figura de expressão para que a gente que tem consciência de Deus e de Jesus Cristo, fizéssemos juízo entre nós mesmos, com aconselhamento. E naquela época era muito comum isso. Claro que hoje a lei dá essa oportunidade de você ir na justiça, tanto de uma forma gratuita ou não, resolver os problemas, evitar alguns entraves, porque às vezes os familiares não querem se ver, os amigos perderam o rumo e assim por diante. Está entendendo? Estão entendendo? Mas o ideal seria que nós mesmos, cristãos, movidos pelo Espírito Santo, pelo conhecimento bíblico, pela razão de ser,
um filho, uma filha de Deus, nós mesmos decidíssemos as coisas. Não estou aqui dizendo para você que quando houver um divórcio, uma coisa, você desista de tudo. Não. Vá atrás daquilo que lhe cabe, que lhe é de direito, mas vá com a certeza de fazer justiça aos olhos de Deus. Não peça indenizações milionárias. Não fique buscando aquilo que não é seu. Não ponha o teu olho naquilo que você não produziu. Não enche teu coração daquilo que não custou o teu suor. Isso é indigno. É vexaminoso para um cristão. Sabia você, meu querido, minha querida, meu querido irmão, vocês saibam que nos últimos tempos, nós cristãos faremos parte de um tribunal que julgará até mesmo os anjos. Os anjos caídos serão julgados através da lei que o Novo Testamento nos traz, que é uma lei diferente da graça e fé, mas que impõe algumas regras e normas para a vivência cristã, a quais os próprios anjos, conhecedores da verdade e partilhantes do mesmo Espírito, caíram e se corromperam. Se nós vamos julgar os próprios anjos, os seres celestiais, por que não poderíamos hoje acertar com tanta facilidade coisas tão pequenas que vão se estragar, que tem fim? Pense nisso. Pense nisso antes de tomar uma decisão na tua vida, para querer complicar a vida daquela pessoa que você odeia, que você está com mágoa, que você tem ira e que você quer ver mal. Pense se essa mesquinhez e essa avareza, essa raiz da amargura não está te levando a procurar a justiça humana, e vai que você encontra mesmo um juiz pagão, uma juíza pagã, pessoas que não têm a mesma fé ou são desprovidos de fé e que vão emocionalmente tomar atitudes drásticas que vai complicar a vida daquela pessoa, sendo que aquela pessoa também é um filho de Deus, uma filha de Deus, e pode se tornar arrependido, arrependida e estar na mesma fileira santa que você lá no último dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. A misericórdia. Aquele que teve misericórdia morreu por você. E existem tantas outras parábolas de justiça e de perdão, reconciliação. Mas fica aqui o exemplo para que você, quando for decidir alguma coisa, pense bem em procurar a justiça humana, essa justiça brasileira, por exemplo, e mundial, que está tão contaminada pelo maniqueísmo ou pelo marxismo cultural, por tantas outras ideologias cancerígenas à fé cristã. Tá certo? Graça e paz a todos. Se Deus assim permitir, nos veremos no próximo vídeo da série Vinde às Águas. Não sei se com o mesmo fundo musical do Hip Hop que os meninos estão escutando aí na praça. Mas espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer para você hoje e a mensagem que eu vos trago aqui na beira desse rio que está morrendo aqui no Pinheirinho, mas que ainda resiste ao tempo. E então, da mesma forma, resistamos a cada dia a fazer o mal ao próximo por causa do nosso egoísmo ou mágoas. Busquemos sempre a justiça divina, pois essa não falha. Tá certo? Graça e paz a todos. Se Deus assim o permitir, nos veremos, tá bom? Se Deus assim o permitir. Só se Ele quiser. Deus abençoe a todos.